Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Moisés era um líder nato e foi um grande legislador hebreu. Ele adquiriu seus conhecimentos com primorosa educação no Antigo Egito, onde ele foi acolhido fraternalmente. Moisés era também um médium em todo potencial. Conseguiu, através de todo o seu conhecimento, retirar o povo de Israel do domínio dos egípcios, para irem em busca da terra prometida. Naquela época, o povo hebreu era escravo dos egípcios. De acordo com o livro bíblico do Êxodo, após a saída do Egito, enquanto andavam pelo deserto, Moisés conduziu os israelitas que haviam sido escravizados no Egito, atravessando o Mar Vermelho, dirigindo-se ao Monte Horebe, na península de Sinai. Horebe, em hebraico, significa monte, montanha ou monte de Deus, onde, através da sua mediunidade, recebeu os 10 mandamentos, as leis de Deus. O povo de Israel era um povo ignorante e indisciplinado, e como eles acreditavam em vários deuses, abandonaram o verdadeiro Deus em favor da adoração de um ídolo de ouro. A lei de Talião, utilizada por Moisés, conhecida também como Lei de Moisés, era olho por olho e dente por dente, porque o povo era rude, primitivo e quase feroz. Não tinham compreensão alguma da espiritualidade. Então Moisés foi obrigado a recomendar-lhes que retribuíssem a violência com a violência, para que através do medo fossem contidos. O povo hebreu então conheceu um Deus autoritário e não um Deus justo e bom. Moisés teve então de colocar em prática as leis de Deus, mas teve que paralelamente implantar as leis do homem, que é a lei civil ou disciplinar. Os 40 anos do deserto representaram para o povo hebreu a consolidação da sua fé contagiosa e ardente. Eles aprenderam a valorizar a riqueza espiritual e a ordem. Todas as raças da terra devem aos judeus o benefício sagrado, que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. As leis de Deus são imutáveis, mas as leis dos homens até hoje se alteram de acordo com as necessidades e caráteres dos povos. Os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Esse primeiro mandamento estabelece que devemos amar um único Deus, que, segundo o Espiritismo, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Prega-se que não devemos adorar imagens ou coisas semelhantes. Por isso, o Espiritismo não tem imagens, nem paramentos, nem qualquer tipo de ritualismo. Por si só, responde às nossas indicações de que é certo ou não, quanto às religiões, aos cultos, às imagens. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando nos dirigimos a Deus, devemos fazê-lo dentro da maior humildade, pois não são as promessas labiais que nos salvarão, mas a completa obediência aos seus mandamentos. Não, e deveríamos falar menos o nome de Deus para qualquer coisa. Por exemplo, quando um objeto cai, nós dizemos, ah, meu Deus, que susto! Lembra-te de santificar o dia de sábado. Terceiro mandamento. Naquela época, era o costume de santificar o dia de sábado. Santificar o dia não é fazer dele uma idolatria, pois Jesus já nos ensinava que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Quer dizer, devemos prestar homenagem, reverência a Deus, mas não precisa ser exclusivamente no sábado.
Mas nós estamos lembrando da lei quando estudamos o Evangelho. Quando fazemos o Evangelho no lar, sozinhos ou com nossos familiares, estamos cumprindo a lei. E isso nos ensina que qualquer dia, qualquer hora, é hora para fazermos uma oração ou um pensamento positivo para alguém. Quarto mandamento. Honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. A dívida para com os nossos pais é impagável. Devemos ter respeito e agradecimento por aqueles que nos proporcionaram a oportunidade da reencarnação, da nossa vinda a este planeta, pois nos deram a chance de crescermos, estudarmos, enfim, de evoluirmos. Não podemos lhes retribuir esse ato. Por isso, devemos respeitá-los e dar-lhes toda a nossa atenção. Não importa se são bons ou maus. A ingratidão dos filhos para com os pais não tem fundamento lógico. Será que estaríamos aqui estudando a fim de evoluirmos se eles não nos tivessem dado a oportunidade da reencarnação? Quinto mandamento: não matarás. O ser humano não tem o direito de tirar a vida de quem quer que seja, pois ela pertence ao Criador. Aliás, não somos donos nem do nosso próprio corpo, que é um empréstimo de Deus para que possamos desempenhar as nossas funções aqui na Terra. Nós não matamos só fisicamente. Nós matamos muitas vezes nas pessoas as ilusões, esperanças, alegrias, a chance de crescimento e de evolução. Sexto mandamento: não cometerás adultério. O adultério não deve ser visto apenas como traição. O seu sentido é mais amplo e deve ser estendido a todos os atos de nossa vida. Jesus já nos alertava sobre o pecado pelo pensamento, pois tudo começa com uma simples ideia. Mas existe também o adultério de falsificações, mentiras em prejuízo do nosso próximo. Atualmente, os fake news. Sétimo mandamento: não furtarás. Há diversos tipos de roubos, de dinheiro, de coisas, de objetos. Há também os roubos do sossego, da quietude do próximo e de tempo, incluindo o tempo no trabalho com desonestidade. Oitavo mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quanta mentira, quanta maledicência que existe por aí. E maledicente não é só aquele que fala ou inventa algo contra alguém, mas o ouvido que escuta também é maledicente. Nunca uma pessoa é maledicente sozinha. Nós não somos ninguém para julgarmos o nosso semelhante. Na página 341 do livro Fonte Viva temos: irmãos, não faleis um dos outros. Quem fala mal de um irmão fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 11. Nós, para falarmos, deveríamos ter noção exata do que estamos falando e saber a consequência que estas palavras causam. Se palavra é vida e pensamento também, temos de ir mais fundo e analisar também aquilo que temos pensado. Com o que tem se ocupado nossa mente? O que temos pensado? E, em muitos casos, falado acerca da vida de nós e do nosso próximo? Como temos nos comportado diante de Deus através do nosso pensar e falar? Testemunhar, então, é o equivalente a vivenciar nossa fala. Que temos testemunhado? Um estudo do Êxodo diz o seguinte: todos precisamos falar porque não sabemos viver sem falar. Nós nos constituímos falando. Uma palavra, um nome, nos identifica. Uma palavra nos abate. Uma palavra nos levanta. Uma palavra povoa nossos lábios de riso. Uma palavra suca os nossos olhos com lágrimas. Porque precisamos falar, precisamos aprender a controlar a fala para não sermos controlados por ela.
Nono mandamento: não desejarás a mulher do próximo. Desejar a mulher do próximo tem muito a ver com adultério. Educar o pensamento e os sentimentos é o ponto-chave. Mesmo assim, convém não deixarmos influenciar demasiadamente pelos meios de comunicação de massa. Eu acrescentaria: não cobiçar o homem da próxima. 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. E eu acrescentaria: nem a BMW do vizinho, nem a viagem a Nova York da cunhada, nem o vestido da amiga. Não cultivamos a inveja. A inveja é o maior dos males. Jesus ensinou-nos de que devemos ser nós mesmos. Ele dizia: sê tu mesmo, desenvolva a tua personalidade. Sigamos o nosso caminho. O que iremos ganhar andando pelo caminho traçado pelos outros? Contexto histórico. Na antiguidade, falava-se muito da lei. O termo hebraico Torá, por exemplo, tem um sentido amplo e significa ensinamento, dado por Deus aos homens para regular sua conduta. A lei está em íntima relação com a aliança, e Moisés foi o mediador dessa aliança. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos absorvidos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentido de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos: tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo deles um dever de extermínio. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Isso foi falado por Kardec em 1984. A tradição mosaica teve de ser assim mesmo, pela condição atrasadíssima e rebelde em que se encontrava o ser humano naquela época. Na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, que é eterna e imutável, promulgada no Monte Horebe, na península de Sinai, e a lei civil ou disciplinar, que era humana e mutável, decretada por Moisés. E para isso criaram-se vários tipos, ritos e hábitos puramente exteriores. Enquanto Moisés permaneceu no monte, alguns, inquietos e enfadados, se rebelaram e tomaram a frente do povo, incitando-lhes à festa, às orgias e à adoração. Foram feitos bezerros de ouro que eram adorados e toda sorte de heresias foram cometidas em nome das festividades e comemorações pela saída do Egito. A lei de Deus exigia que se honrasse pai e mãe, ou seja, se respeitassem os genitores e lhes prestasse amparo na velhice, na doença e na pobreza. Mas os fariseus inventaram um modo muito mais cômodo de honrar pai e mãe, um ritmo puramente externo. Fariseu é um nome dado a um grupo de judeus devotos à Torá, surgidos no século II a.C. A palavra fariseu tem o significado de separados, a verdadeira comunidade de Israel, santos.